Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram todos a Bíblia de vocês em Mateus 21. Antes de nós lermos um texto aqui, Mateus 21 a partir do 18, Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato, né? Se aquele que escutar e abrir a porta, eu entrarei e cearei comigo cearei ele comigo e eu com ele. E muitas vezes nós falamos esse texto, porém nós temos que olhar o contexto, que João está recebendo essa mensagem para a igreja de Laodiceia, que ali recebe uma exortação muito forte. E se ele está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. Amém? Então, se você está sentindo que ele está apenas batendo, não convida apenas ele, porque quando a gente convida, o convidado uma hora vai embora. Chama ele para morar realmente dentro de você, amém? Glória a Deus. E que ele realmente não saia mais, para que ele não precise mais bater na porta, porque ele já vai estar em você, amém? Glória a Deus. Então, realmente que você não convide, mas chame ele para morar dentro de você, amém? Em Mateus 5, a partir do verso 13, diz que nós somos o sal da terra. O sal, como todos sabem, é para dar sabor aos alimentos e também para a conservação, mas tem mais uma propriedade bem interessante, que quase a gente não escuta falar dela. Ele gera sede, ele gera muita sede. Então, nós que somos o sal, nós temos que gerar sede nas pessoas. E essa sede só pode ser matada através da água inesgotável que é Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então todos que sobem nesse altar aqui tem que gerar sede em quem está assistindo. E essa sede tem que consumir essa pessoa para que ela possa matar essa sede, mas não com água natural, mas água espiritual, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que hoje essa palavra te cause sede. Amém? Mateus 21, a partir do 18, diz assim. O título da palavra é: não viva de aparência. Amém? Verso 18 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se este monte disserdes, ergue-te e lança-te do mar, tal sucederá. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai. Deus, por mais essa oportunidade, Pai, nós estamos aqui na tua casa de ouvir a tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, enche agora cada um, Pai, cada um com a tua presença, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, encha os corações hoje, Pai, troque todo o coração de pedra por um coração de carne, Pai, e todos possam sair daqui, Pai, diferentes da forma que entrou, possam sair transformados, Pai, através da tua palavra, Pai, possam sair daqui com sede, Pai, com sede de buscar cada dia mais o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor usa-me, Pai, neste altar, Pai, para Deus trazer tudo aquilo que o Senhor já ministrou, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita, Pai, que eu fale de mim mesmo, mas através da tua palavra e através do teu Espírito Santo apenas, Pai, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia. Um texto bastante conhecido da figueira estéril, que também está lá em Marcos 11, relata também a mesma situação, mas nós vivemos em um mundo onde as aparências enganam. E essa é uma frase que a gente escuta muito no mundo. E ela de fato não é utopia, ela é uma verdade. As aparências realmente enganam, tanto para bem quanto para mal. E no texto que nós lemos aqui, Jesus ele amaldiçoou uma figueira, pelo fato dela não ter frutos. Mas aí você pergunta, por que ele fez isso? Apenas pelo fato dela não ter frutos, sendo que lá em Marcos cita que não era a época de dar o fruto ainda na figueira. Porém, quando a figueira vai dar o seu fruto, ela primeiro dá as folhas. Se ela tinha folhas, ela deveria ter frutos. Então,
Por isso que Jesus amaldiçoou essa figueira, porque ela tinha frutos, ela tinha folhas, porém não tinha os frutos. Então era uma figueira estéril, uma figueira que não dá frutos, apenas é uma figueira, fazendo analogia com nós, ela apenas vivia de aparência, vivia com uma casca, que por fora era uma coisa, só que por dentro era outra coisa totalmente diferente. O crente que vivendo de aparência, né? E aqui quando ele diz que a figueira secou imediatamente, esse secou, ele vem do grego extirante, extirante, que significa sem raiz, ou seja, ela ficou sem raiz imediatamente, por isso que ela secou. Ou seja, quando a gente vive de aparência, a gente vira um crente sem raiz, e a gente sabe muito bem que sem raiz a gente não dura muito tempo, amém? Então, e aqui, Jesus também estava se referindo a muitos religiosos da época, que tinham uma aparência de seguir a Deus, mas não produziam frutos ou obras de retidão. Realmente, eles apenas viviam de um jeito, falavam de um jeito, mas viviam de outro, totalmente diferente. Ou seja, tipo, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Amém? Mais ou menos dessa forma, né? E nós temos muitos relatos na Bíblia de pessoas, de personagens que a gente pode, vou trazer de exemplo aqui, que viviam dessa forma. Que essas pessoas viviam apenas para agradar outras pessoas. Elas não viviam para agradar a Deus. A Geise leu aqui Salmo 115, não a nós, mas tua glória. Elas não viviam para dar a glória a Deus, elas viviam para dar glória a pessoas, ou a ela mesma. Ela não ligava em dar glória a Deus, ela não ligava em seguir a Deus, os mandamentos do Senhor, e sim apenas a se relacionar com outras pessoas, mas apenas agradar as outras pessoas, agradar seres humanos, não ao Senhor Jesus, ou a Deus. E o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para você é do rei Saul, que todos aqui conhecem a história do rei Saul, que lá em 1 Samuel, no capítulo 13, dos versos 8 ao 14, narra a parte que ele esperou durante 7 dias, Samuel, para fazer as ofertas, fazer os holocaustos e as ofertas, para que eles pudessem ir para a guerra. Só que ele não esperou, por quê? Ele viu que as multidões, a palavra diz que ele viu as multidões saindo daquele lugar, e ele ficou meio que desesperado. Ele acabou, ele mesmo, fazendo sacrifícios. Ele acabou ocupando um cargo que não era dele. O mandamento do Senhor, ele acabou usurpando o mandamento do Senhor. Ele acabou fazendo a tarefa que o sacerdote deveria fazer e não que o rei deveria fazer, apenas para agradar pessoas, para que as pessoas não pudessem sair daquele lugar, ir embora. Então ele fez isso. Só que logo depois que ele faz, a palavra diz que Samuel chega e ele repreende o rei Saul, dizendo que ali, Deus iria confirmar o seu trono, mas por causa disso, ele iria levantar outro em seu lugar. Ali já é a primeira falha de Saul. Por quê? Porque ele tentava agradar pessoas, para sempre estarem ao seu lado. Ele queria viver sempre de aparência, fazendo as coisas com a cabeça no mundo, e não pensando com as coisas lá do alto. Colossenses 3, no verso 2, diz que fazer as coisas, pensar nas coisas do alto, e não as terrenas. Ele sempre estava com a cabeça nas coisas terrenas, e não nas do alto. Assim como Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 2. Ele sempre estava com a cabeça nas coisas terrenas, e não na do alto. Então nós devemos sempre estar pensando nas coisas do alto, e não nas terrenas. Porque as coisas terrenas, elas são temporais. Mas as do alto, elas duram para sempre, elas são eternas. Como Paulo também diz nas cartas aos Coríntios. Então, e também a segunda repreensão de Samuel está lá no capítulo 15 de 1 Samuel, dos versos 12 ao 35, onde o Senhor dá uma ordenança clara para ele, que o Samuel diz que o Senhor iria destruir através dele os amalequitas de uma vez por todas, e dar as ordens para matar tudo, não trazer nada. Porém, novamente, com a cabeça terrena, pensando nas coisas terrenas, ele não mata o rei, ele traz o rei e traz ainda um monte de gado. Ali,
mais uma vez ele recebe uma repreensão de Samuel, e ainda Samuel diz que por prazer tem o Senhor prazer em holocaustos e não que obedeça a sua palavra, né? Então, ali mais uma vez nós percebemos que ele tem apenas vive apenas de aparência, ele queria apenas agradar quem estava ao seu lado, o rei Saul, e não agradar a Deus, né? Esse é o primeiro exemplo do rei Saul. E também um outro rei que eu já citei aqui algumas vezes é o rei Ezequias. Esse texto eu vou pedir para vocês abrirem lá em 2 Reis, no capítulo 20, que aqui tem algo interessante para que a gente possa ler. Eu falei já bastante aqui a respeito do rei Ezequias, mas novamente eu quero citar esse texto aqui. 2 Reis, no capítulo 20, a partir do verso 12, diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estava doente. Um pouco antes, tem aquele acontecimento que ele fica doente, o Isaías entra na casa dele e fala para ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer, só que ele suplica ao Senhor, e o Senhor traz cura sobre a vida dele e dá mais 15 anos de vida, tá? Por causa da forma que ele suplicou, da forma que ele orou ao Senhor. O Senhor atendeu o seu pedido e deu mais 15 anos de vida para ele. Beleza, então, verso 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: Numa terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: E viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos seus tesouros que eu não lhe mostrasse. Só uma pausa. O Senhor curou o rei Ezequias. Ele recebe esses mensageiros de uma terra muito longe, desconhecida. Ele não sabia de onde era esse povo. E, na sua prepotência, ele esqueceu completamente do que o Senhor tinha feito com ele. Ali sobe totalmente uma certa arrogância da parte dele. Nem consulta o profeta para saber o que se deve fazer, qual a direção a ser tomada. Ele simplesmente vira um livro aberto e mostra todas as suas riquezas, tudo que ele tem, tudo que já foi conquistado, desde o rei Davi até ali na época dele. Então, ali nós podemos perceber que é um cara que gostava de viver, apenas de mostrar aquilo que tem, de ostentar, de viver por aquilo que tem. Por esse tipo de atitude nós percebemos como era o coração do rei Ezequias, o coração na sua essência. Verso 16. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão, dizem, que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, disseste. Como que é boa a palavra? Você disse que os filhos que ele iria gerar seriam levados e virariam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Não tem como ser uma boa essa palavra. Pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. E aqui nós percebemos o egoísmo dele, o total egoísmo dele. Não estava nem aí, vamos dizer assim, para as suas futuras gerações. Ou seja, ele estava totalmente, não estava nem aí para a sua geração, para os seus filhos, para a sua descendência. Porque como o profeta Isaías disse, era para ele ter se ajoelhado e orado, assim como ele orou quando ele estava doente. Quando o profeta disse: coloca a tua casa e ore porque você vai morrer, o que ele fez? Ele se prostrou ao Senhor e orou, chorou na presença do Senhor. Agora, quando ele está sarado, está bem de saúde, o profeta diz isso para ele, e ele chega e diz: boa é a tua palavra, pois haverá paz em meus dias. Ou seja, eu não estou nem aí para a minha futura geração. Eu não estou nem aí. Ou seja, aqui nós percebemos a arrogância dele, e como ele vivia, como que era o verdadeiro coração dele. E esse mesmo pensamento passou para o seu filho Manassés.
porque o seu filho Manassés foi um rei pior do que ele, porque ele não teve exemplo de paternidade. Amém? Então, aqui mais uma vez, nós vimos mais um exemplo de pessoas que vivem de aparências, que vivem para mostrar o que têm, que vivem para ostentar, vivem para apenas, vivem para aquilo que tem. As coisas materiais vira o Deus dessa pessoa. Assim como o rei Ezequias mostrou. Porque ele não mostrou para a glória de Deus as coisas do seu palácio, que nem era para mostrar na verdade. Ele mostrou apenas para se achar. Isso aqui é tudo meu, ó. Tá vendo? É tudo meu. Amém? Glória a Deus. Abre em 2 Crônicas 32, porque em 2 Crônicas 32, Isaías 39, conta essa mesma passagem, só que o cronista traz algo interessante do que eu estou falando aqui, que quem escreveu Reis não se atentou, ou deixou passar apenas, e ficou para quem escreveu Crônicas citar. 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 31, diz assim: contudo, quanto os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que ele estava no coração. Ali o Senhor conheceu o verdadeiro coração de Ezequias. Amém? Nós costumamos, a maioria dos reis aqui de Judá, nós costumamos pegar a parte boa dele. E quando eu lia muito tempo o rei Ezequias, eu gostava muito, achava um rei muito bom, interessante, mas desde o ano passado o Senhor foi colocando as partes ruins, as partes que nós devemos pegar e não repetir as mesmas falhas, assim como o pastor já trouxe uma série de erros de Abraão. A gente só foca na parte boa, mas nós devemos também pegar a parte ruim, a parte que não foi boa dessas pessoas para trazer para a nossa realidade, para que a gente não cometa a mesma coisa. E o rei Ezequias, o verdadeiro coração dele era esse, que nós estamos lendo aqui. O Senhor desamparou para conhecer o seu verdadeiro coração. Então, mais um exemplo de pessoas que vivem de aparência, não vivem para agradar o Senhor, vivem para agradar apenas o seu próprio ego. Amém? E mais um rei também aqui, que eu quero citar, é o rei Josafá. Em Tiago 4:4, diz que, Tiago começa a dizer no versículo 4 do capítulo 4, infiéis, algumas outras versões diz adúlteros, porque o livro de Tiago é curto, só que ele é direto ao ponto, então ele já usa palavras duras para repreender o povo. Então fala, infiéis ou adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não existe aliança entre nós, entre Deus e o mundo, entre crente e ímpio, entre crente e não crente. Crente tem que andar com crente. Nós temos que ter aliança. Não existe aliança fora do corpo. Não existe aliança fora da igreja. Amém? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Por mais que nós estamos com pessoas do mundo, com pessoas que fazem aliança com o mundo, nós não temos aliança com elas. É água e óleo, está no mesmo lugar, só que não se mistura. Amém? E o rei Josafá cometeu um erro. Depois ele consertou. Mas ele cometeu um erro. Ele se aliançou com Acabe. Ele se aliançou com alguém que era totalmente ímpio, era contra a palavra de Deus. Ele não procurou o conselho do Senhor para fazer essa aliança. Além de fazer aliança, ele ainda guerreou ao lado de Acabe. Aonde foi que Acabe morreu? A última batalha dele contra a Síria. Ele morreu. E Josafá, Deus ainda conservou ele em vida. Abre em 2 Crônicas, no capítulo 19. A partir do verso 1 diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Depois que ele fez aliança, depois que ele foi para a guerra com Acabe, e Acabe morreu. Ele voltou ileso para sua casa, de boinha. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e ele disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus dos seus pais. Precisou de uma repreensão.
E a mais para frente ali você percebe, ele fez uma mudança toda no reino. Ali ele começou uma mudança de mente, porque ele viu que ele tinha feito algo de errado. Mas o Senhor tinha uma boa obra na vida dele ainda, porque o Senhor conservou ele em vida ainda, para que a boa obra pudesse ser concluída na vida dele. Amém? Então, não existe aliança com pessoas do mundo. E essa aliança, muitas pessoas fazem apenas para passar uma aparência amigável ou bonitinha, que é amiga de todo mundo, mas é uma aliança que Deus não aprova. Não aprova. Como o Tiago diz, não existe amizade entre Deus e o mundo. Não existe aliança entre nós e o mundo. Não tem como ter aliança. Você pode conviver, com certeza, você convive no seu serviço, em vários lugares, com pessoas que são do mundo, que ainda não conhecem a palavra do Senhor, ou até conhece, mas é desviado, é um ímpio. Mas nós não temos que ter aliança. Não proíbe, a gente não tem como Deus proibir a gente de estar no convívio, mas a gente não pode ter aliança com eles. Amém? Como eu disse, não existe aliança fora do corpo, só existe aliança dentro do corpo. Amém? Glória a Deus. Se você está com uma aliança que é do mundo, você está em desobediência ao Senhor. Amém? Então, o rei Josafá é mais um exemplo do início dele, do início do seu reinado. Ele cometeu esse pequeno deslize de fazer dessa aliança, de viver de aparência, para todos pensarem que ele é amigo de todo mundo, ou apenas para dizer que é uma aliança bonitinha, que ele tem uma aliança também com as pessoas que não eram de Deus, que no caso o reino do norte, que era Acabe na época. Amém? E também, agora quero falar algo aqui um pouco polêmico, você pode até discordar, mas a minha refutação vai estar na palavra de Deus. Pregadores que cobram valores fixos para ministrar a palavra de Deus, algo que foi dado de graça. É algo que acontece desde a época de Jesus, começando pelo ministério de Judas, Judas, ele andava com Jesus, era tesoureiro da igreja, recebia sermões do Senhor Jesus, só que Jesus nunca foi Senhor da vida dele, ele nunca chamou Jesus de Senhor, e já chamou de mestre, ou rabi, que é a mesma coisa, mas Senhor nunca. Tanto que isso, de valores, Judas tinha Jesus, só que vendeu, por certo valor. Ele começou ali um comércio da fé, que se arrasta desde hoje, só que hoje está bem escrachado na cara de todo mundo, que é o pior. Quando Jesus foi batizado, veio uma pomba sobre ele, que era a representação ali do Espírito Santo de Deus. E quando ele encontra os vendilhões do templo, ali a palavra cita, que eles estavam fazendo comércio e cita pombas, que representam o Espírito Santo. Ou seja, eles estavam comercializando o Espírito Santo, assim como fazem hoje em dia. E você pode concordar ou não, que a pessoa deve cobrar ou não, mas a palavra de Deus, que a gente vai ler mais para frente, é bem clara a respeito disso. Assim como no sacerdote, judaísmo, que veio lá da época de Moisés, os sacerdotes da tribo de Levi viviam por ofertas, através de ofertas, viviam apenas na dependência de Deus. Eles nunca cobraram para realizar nenhum tipo de trabalho dentro do sacerdócio. Assim é os tempos de hoje. Aquele que vive pelo Evangelho, aquele que prega o Evangelho, que viva pelo Evangelho. Amém? Quando você cobra um valor fixo, você está tirando totalmente a autoridade da palavra de Deus, e está colocando a sua autoridade. Você está colocando valor na palavra de Deus, a palavra de Deus não tem valor. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 9. A partir do verso 7 diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca de Deus, não atarás
a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo é que por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faço na esperança de receber parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que o que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e nem escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade do despenseiro me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho de graça o Evangelho, para não me valer do direito que me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e a reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Glória a Deus. Então, o próprio Senhor irá recompensar aqueles que pregam o Evangelho. Mateus 10, a partir do verso 7, quando ele envia os 12 para pregar o Evangelho, ele diz no verso 7 que todo trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5,18, Paulo repete essas palavras de Jesus, falando para Timóteo também, todo trabalhador é digno do seu salário. E que salário que é esse? Paulo responde em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, através da sua glória. Amém? Então é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta. Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Não é correto cobrar por aquilo que foi dado de graça. Recebeis de graça, também dais de graça. Amém? E muitos desses pregadores se dizem pregadores da palavra de Deus, né? Apesar de estarem cobrando, porque o correto, como foi falado, você viver de oferta. Quando você vive de oferta, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não vai lhe faltar nada. Se você realmente prega a palavra de acordo com o que está aqui, o Senhor irá recompensar tudo o seu esforço, assim como Paulo disse aqui nesse texto, nesse contexto aqui. Então muitos, na verdade, eles vivem dentro de uma casca, que quando saem do altar, vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Parece que Jesus nunca vai voltar, porque até as pregações da volta de Jesus não existem mais. Eles não pregam mais a volta de Jesus. Eles não fazem mais como os apóstolos faziam, quando iam falar da volta de Jesus. Eles não faziam ideia quando Jesus vai voltar. Só que toda vez quando eles falavam da volta de Jesus, eles falavam como se fosse amanhã. Como se fosse amanhã. Vivam como se fosse amanhã, quando Jesus fosse voltar. Eles anseiavam pela volta de Jesus. Tiago, Pedro, João, todos, eles anseiavam pela volta de Jesus. E hoje não existe mais pregações na maioria das igrejas da volta de Jesus. São poucos que falam e anseiam por essa volta.
porque eles preferem viver como se nunca fosse voltar, para eles viver do jeito que eles querem, para apenas satisfazer as suas vontades carnais. Abre em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. São assim que a maioria dessas pessoas vivem. É o comércio da fé. Em resumo, o que Paulo aqui está dizendo para essas pessoas, tanto para homem quanto para mulher: continue subindo no altar e traindo o seu cônjuge. Continue subindo no altar e mentindo, roubando. Continue subindo no altar e praticando as coisas que a palavra de Deus reprova. Continue subindo no altar e continue desobedecendo pai e mãe. Mas também, quando você chegar no inferno, assuma os seus erros. Assume e diz: eu fiz porque eu quis fazer. Porque o sujo se suja mais ainda, mas o santo se santifica mais ainda. E Deus está levantando uma igreja santa, que se santifica cada vez mais. Que essas coisas aqui que Paulo está dizendo, reprova. Amém? Glória a Deus. Então, essas pessoas existem por quê? Porque elas se sujam cada vez mais. Elas vão continuar se sujando até Jesus voltar. E vão continuar subindo nos altares do Senhor. E ainda levando muitas pessoas para a lama. Mas o santo se santifica mais ainda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim como Judas fez, como eu falei. Ele andou com Jesus, porém vendeu Jesus. Ali começou o comércio da fé. E Jesus não é salvador de quem não reconhece Ele como seu Senhor. Não adianta você falar que Ele é salvador da sua vida se Ele não é Senhor. Porque primeiro veio o Senhor. Jesus é Senhor e Salvador. Se Ele não reconhecer, se você não reconhecer que Ele é Senhor, não vem falar que Ele é seu Salvador. Nós temos que estar debaixo do seu senhorio. A palavra Salvador no Novo Testamento, aproximadamente, ela se repete umas 20, 22 vezes. Porém, Senhor, mais de 600 vezes. Então ele tem que ser Senhor da sua vida, para depois ser o seu Salvador. E essas pessoas que eu citei, que Paulo citou aqui em Romanos 1, apenas dizem que é o seu Salvador. Mas Senhor, elas não gostam de estar debaixo do seu senhorio. Elas apenas gostam das coisas, dos milagres de Jesus. Mas viver a sua palavra, não, elas não gostam. E tem uma frase no mundo que diz assim, principalmente no mundo financeiro: todo dia sai de casa um malandro e um tolo. Eu troquei por tolo para não falar outra palavra, né? Mas é a mesma coisa, é tolo. Se eles se encontram, dá negócio. Ou seja, o malandro esperto consegue passar a perna no tolo, no ingênuo. E aqueles pregadores que eu citei aqui, nós da intercessão, na campanha, a liderança fez a gente fazer uma receita de bolo. Deu uma receita de bolo e todo mundo teve que fazer. Vocês comeram bolo aqui todo dia no final da campanha. Então, foram os guerreiros de oração que fizeram isso. E, olhando a composição, toda a receita, aquela receita, aqueles alimentos ali, os ingredientes, quando você mistura, não vai dar um bolo, nunca. Só que você mistura, dá uma massa homogênea bonita pra caramba. E se você for assar e não seguir a receita, assar no fogo baixo, o que vai fazer no fogo alto? Tentar acelerar o processo. Vai ficar pronto por fora, mas cru por dentro. Então, o que esses pregadores fazem? Eles aceleram o processo. Eles usam os códigos que foi dito aqui na campanha, os macetes. Eles usam esses códigos para acelerar o processo e fazer com que você também acelere esse processo. Então, eles estão prontos, parece que estão prontos por fora, mas por dentro estão cru.
Jesus, se chegar no dia do julgamento, Jesus vai ser aqueles que apartais de mim porque eu não te conheço. Mas parece que está fazendo grandes obras, né? Por que eu falei essa frase aqui, do malandro e do tolo, do ingênuo? Porque aqui eles representam os malandros. E quem dá ouvido para eles é aquele pessoal que faz parte do ministério da Mimilândia, que gosta de ouvir para satisfazer a sua carne. Então, quando essas igrejas têm um pregador malandro e tem o ingênuo, o carinha que gosta de ser do ministério da Mimilândia, se encontra, dá negócio. Mas é uma coisa linda de se ver. É uma pregação linda e todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Porque é uma pregação que satisfaz a carne. E ele sai feliz da vida, porque ele vai ter vitória. Foi falado que ele ia ter vitória. Que ele não ia ter mais dor, é só vitória daqui para frente. E lógico, passa o dinheiro da oferta também, né? Obviamente, né? Sem a oferta não tem a vitória. Então, quando esses pregadores que usam códigos se encontram com esse público que é do Ministério da Mimilândia, dá um negócio lindo de se ver. São aquele pessoal que não estão adornando as vestes com coisas espirituais, estão adornando com coisas terrenas. É os crentes imaturos. É aqueles que gostam de ver movimento, de a igreja cheia, para que eles possam pregar essas baboseiras que eles pregam. Que não quer saber de movimento, quer saber de movimento. É aqueles que não estão cuidando das ovelhas do Senhor, e sim estão criando apenas bodes, ou ovelhas gordas. Então, essa reflexão aqui, me veio na cabeça hoje, o Espírito Santo colocou isso, e juntou tudo isso aqui, as últimas pregações a respeito disso. Então, dá negócio quando existe esse tipo de pregação, esse tipo de pregador, com o público esperado dele. Agora eu quero dar um exemplo de pessoas que nós devemos seguir, de pessoas que não quiseram saber de viver da aparência dela, que só queria saber de Deus. E isso me veio na cabeça, um texto que eu li, lá no livro de Esdras. Quando eu fui reler ele, para o tema de férias das crianças, que nós estávamos falando a respeito de Esdras, Esther, Neemias e Ruth. E eu fui reler o livro de Esdras, para poder fazer um resumo. E o Senhor colocou isso no meu coração. Abre o livro de Esdras aí, lá no capítulo 4. Eles tinham acabado de retornar, 70 anos de cativeiro. O rei da Pérsia, ordenou que eles retornassem para reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor, e também para reconstruir os muros. Os muros é no livro de Neemias, mas aqui é a parte da reconstrução do templo. Esdras 4 diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças da família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. O povo da redondeza, os inimigos, tentaram fazer uma aliança, só que era uma aliança fake, falsa, com eles. Mas, diferente de Josafá, eles se recusaram. Zorobabel, não vamos fazer aliança contigo, nós não temos nada contigo, nós mesmos iremos reconstruir a casa do nosso Deus. E mesmo assim, com essa recusa, eles ainda tentaram desanimar os outros da terra. No verso 4 diz que eles tentaram desanimar, mas mesmo assim, tudo que eles tentaram caiu por terra, porque eles conseguiram reconstruir o templo. Por quê? Porque eles não fizeram aliança com o que o Senhor reprova. Eles continuaram firmes no propósito que o Senhor já tinha colocado no coração deles, através de Zorobabel e mais para frente através do sacerdote Esdras. Então esse exemplo que nós devemos tomar. Muitas pessoas poderão nos procurar para fazer aliança conosco, mas o Espírito Santo de Deus irá nos guiar
irá nos fazer olhar com os olhos espirituais, irá discernir daquilo que é e daquilo que não é, como assim fez com Zorobabel. Amém? Glória a Deus. Então, é dessa forma que a gente não pode viver de aparência, viver como se Jesus nunca fosse voltar. Nós devemos viver apenas da aparência de Deus. João 3,30 diz, é necessário que ele cresça e eu diminua cada vez mais todos os dias. Assim, a aparência de Deus sim que vai reinar na nossa vida. E nós cada dia vamos se parecer mais com Jesus Cristo, mais com a sua imagem. Amém? Glória a Deus. É essa palavra que eu quero deixar essa noite para vocês. Amém? Não viva de aparência, mas viva apenas daquilo que o Senhor, que a palavra de Deus diz, daquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Amém? Glória a Deus. Fique de pé para que a gente possa orar ao Senhor, buscar ao Senhor e agradecer por mais essa palavra. Feche seus olhos, coloque o teu coração agora, neste momento, a buscar ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, Pai, por mais essa palavra.